oração, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo
deixar de ser visitantes, aliás, né? Já vão fazer parte aqui da nossa família. Eu gostaria de pedir também perdão a algumas pessoas que nós interpelamos lá na porta, porque é a primeira vez que eu estou lá fazendo a parte da recepção. E como há pouco tempo eu estou na igreja, muita gente nova está entrando na igreja, eu sento aqui na frente, às vezes não vejo as pessoas que sentam mais ali atrás. Então eu comecei a perguntar várias vezes para as pessoas: você está nos visitando? E a pessoa não é visitante, então desculpe.
superar todas as eventuais barreiras, não é? A pessoa às vezes não compreende a questão da colaboração, do sustento material da obra de Deus. Para muita gente isso é realmente tão tropeço. Mas nós vamos dizer para você o seguinte: contribuir com a obra de Deus é um alto privilégio que nos dá, é um ato de culto, e nós vamos fazer isso agora. Você, visitante, permaneça no seu lugar, enquanto os membros da igreja, a quem Deus preparou, a quem Deus tocou nos seus corações, virão trazer
estaremos resgatando a verdadeira alma do Evangelho. Porque está escrito na Bíblia. Tudo está escrito para a nossa instrução. Então vimos que Paulo faz oração pelos irmãos de Colossos. E ele disse: eu não cesso de orar por vocês. Paulo não fez uma oração incidental. Ele não fez uma oração en passant, uma oração de passagem. Mas ele se engajou numa luta de oração. Ele se engajou num compromisso de oração pela igreja por esses motivos. E ele diz: eu não cesso de pedir. Olha aí, então está o início da sua oração. Repetindo o que vimos de manhã, só os tópicos. Eu peço que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Eu peço que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. É a primeira coisa que eu quero. A segunda coisa, que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual. Ou seja, conhecimento, sabedoria e inteligência dirigidos para o mundo espiritual. Demais. No 10, que vocês andam dignamente diante de Deus. Paulo desejava que o porte daqueles cristãos, ele desejava que o seu comportamento, que o seu caráter e que suas vidas se traduzissem em dignidade diante de Deus. Ele vai além e diz assim: que vocês procurem agradar a Deus em tudo. É outro pedido que ele faz, que aqueles irmãos procurem agradar a Deus em tudo. Ou seja, nada furtar da vida que não se relacione com o agrado de Deus. Colocar tudo diante desse julgamento de Deus. Ele faz mais um pedido: que eles frutifiquem em toda obra e cresçam no conhecimento de Deus. Então, que deem fruto, tenham um ministério de resultado pessoal. E que crescessem no conhecimento de Deus. A diferença entre o conhecimento da vontade de Deus e o conhecimento de Deus mesmo. Uma coisa é conhecer a vontade de Deus, outra coisa é conhecer a Deus pessoalmente. E Paulo quer as duas coisas na sua oração. Ele não quer que Deus seja apenas uma ideia, um princípio, um postulado doutrinário. Ele deseja que aqueles irmãos descubram Deus diretamente, interpessoalmente. Que Deus seja experiência pessoal e interpessoal nos seus corações. Paramos aí de manhã. Para dizer de noite, nós vamos continuar a oração de Paulo. E ele vai dizer que ele ora por mais uma coisa. Ele pede a Deus que eles fossem corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. É outro pedido que ele faz. O que Paulo está pedindo aqui? Que aquela igreja
descansar em Deus. Você tem que se abandonar nos braços de Deus. Você tem que claramente depender dele de todo o processo. Mas nós devemos descobrir também que para viver essa vida que ele nos deu de graça, nós vamos precisar continuar dependendo do poder dele para vencer o inimigo. Nós não podemos viver esta vida extraordinária que a Bíblia chama de nova vida se não for pelo poder do Espírito Santo. E nós não podemos
que nós voltássemos hoje à noite para casa pensando nisso. Neste versículo 11, em que Paulo está dizendo: eu peço a Deus, eu oro por vocês, eu não cesso de pedir a Deus que vocês sejam corroborados com fortaleza segundo a força da glória de Deus. Glória aqui não é brilho, glória aqui não é beleza, glória aqui é divindade, glória aqui é poder, é a essência de Deus. Sansão era um homem como qualquer outro. Sua força não estava nos seus músculos, na sua estatura, na sua habilidade, mas quando o Espírito Santo se apossava dele, não havia inimigo que o sobrepujasse. Ele foi um herói invencível, enquanto ele manteve aquele vínculo de dependência. E na primeira parte da sua carreira, ele foi bastante zeloso nesse segredo com Deus. Ele sabia que dependia de Deus integralmente para fazer qualquer coisa, e o sinal da aliança, 7 tranças na sua cabeça. Mas aos poucos ele foi negligenciando isso. Ele teve uma vitória aqui, outra colar, ele foi se tornando muito famoso, e de repente ele começou a negligenciar. Ele começou a achar que as coisas iam bem automáticas, e ele começa a perder o zelo. E então ele cai. O inimigo que distrai aqui com uma coisa, distrai aqui com outra coisa. De repente ele trai o seu segredo. E a Bíblia diz que quando as tranças foram cortadas, ele se tornou fraco como os outros homens. É o único fator diferenciador da vida dele, era o poder de Deus que o usava. Quando esse poder de Deus se afastou dele, ele se tornou como os demais. Nosso Deus pode. Nós precisamos nos voltar para Jesus Cristo com essa confissão
Você foi preso, está lá no cárcere do interior, ninguém sabe nem que você existe. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. A lei é muito frágil ainda. Você não tem boas influências. E então, em vez do lamento, do choro, eles simplesmente abrem suas bocas e oram para Deus. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus esse tipo de força, porque há muito mais de vida, há muito mais para desfrutar, há um tesouro muito maior que Deus quer nos render. Nós podemos desfrutar muito mais. Deus tem coisas para conceder aos seus filhos que precisam se apresentar para receber essas bênçãos. Não é para merecer essas bênçãos, mas apresentar-se para receber essas bênçãos que não merecem. Pare de tentar viver a vida cristã pelos seus esforços pessoais. Não é assim que funciona. Voltando para casa hoje, antes de deitar, você se ajoelha e diz: Senhor, eu quero viver o teu poder essa semana. Eu quero ser fortalecido no teu poder essa semana. Conforme o hino que cantamos, eu não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Mas não importa. Eu quero ser fortalecido por ti. Quero viver o dia de amanhã no teu poder, no teu espírito de vida. Eu não quero mais me esforçar por ser um crente, um bom crente. Eu quero permitir que tu sejas em mim o que eu preciso ser. Eu quero parar com essa questão de legalismo. Faz, não faz, dízimo, dias certos para vir à igreja, orar uma vez por dia, ler Bíblia uma vez por dia. Eu quero transcender isso. Então Paulo queria que fosse um jeito. Você desempregado, ou você se preparando para a vida com uma carreira, que será do seu futuro? Você que teve uma novidade inesperada no seu orçamento? Você que está preocupado com algum familiar, alguma situação crítica no seu dia a dia? Não está na hora de você se apresentar para que Deus abençoe você com o seu poder e você suplante essa situação?
aguento mais, agora eu falo. Que coisa incrível. Agora eu pergunto, dá para ter esse espírito sem a dúvida? Nem tente, nem tente. E finalmente ele diz com gozo: ora, passar por tudo isso e ainda ter alegria é uma coisa que aí não dá para entender mesmo. Aí não dá para entender mesmo. Pastor, eu tenho que ser paciente, tudo que vier, eu não vou reagir com nada que acontecer, eu não vou ficar contente. Eu pergunto, isso dá para entender do ponto de vista humano? É o que Paulo está dizendo na oração. Ele orava por isso. E ele sabia que se não fosse uma dependência de Deus, para que essas coisas acontecessem, a igreja de Colossos nunca experimentaria o sobrenatural dessa vida. E então, ele vai para o 12 e diz: dando graças ao Pai. A última coisa que Paulo ora nesta oração tremenda é o espírito de gratidão. Ele queria que os crentes de Colossos fossem pessoas gratas a Deus. E ele não diz graças de alguma coisa em alguma circunstância. É um espírito de gratidão. Não podemos compreender, como ele diz aos Tessalonicenses: irmãos, dai graças em tudo. É mais ou menos o que ele está dizendo aos Colossenses em outras palavras. Não é por tudo, hein? Vejam bem a preposição que está aí. Não é dar graças por tudo, mas é dar graças em tudo. Diferente. É diferente. O desemprego, você não vai dar graça pelo desemprego, mas você não vai dar graça em estando desempregado. É diferente. Eu não vou dizer assim, graças a Deus que eu peguei meu emprego. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso. É Senhor, eu estou desempregado, mas eu dou graças. É diferente. Nestas circunstâncias eu dou graças. Eu fui reprovado no vestibular, mas eu dou graças nessas circunstâncias. Eu levei fora meu namorado, mas eu dou graças. É a atitude de gratidão. Na circunstância. Não é por tudo, mas é em tudo. Ele queria que fossem agradecidos. Irmãos, nós temos tanta coisa a agradecer e muitas vezes nos embaraçamos com as coisas que não conseguimos e esquecemos das grandes bênçãos que já temos. Uma pessoa que entendeu o que Jesus fez por ele quando o salvou, tem uma razão realmente para se envolver e se deixar derrotar por mais nada. Se ele te deu o céu, se ele te deu a vida eterna, se ele te deu perdão dos pecados, se ele te deu o Espírito Santo, se ele habita em você, qual é a razão que você tem para reclamar? Então vamos sempre ter uma palavra de gratidão nas circunstâncias. Seria sempre agradecido. Jesus curou 10 leprosos e aí um voltou. E Jesus pergunta admirado: não foram 10 que foram curados? Onde estão os outros 9? Sabia que esse samaritano voltou para agradecer. A virtude da gratidão é muito rara, mesmo nas pessoas beneficiadas por Jesus Cristo. E Paulo não queria que isso acontecesse. Meu querido amigo, você que está entre nós e ainda talvez não seja um crente em Jesus Cristo, esse presente também é para você. Porque a salvação é uma dádiva de Deus, oferecida a quem quiser receber, como qualquer presente. É oferecido a quem quiser receber. Ela é para você e você a terá no momento em que você, pela fé, receber de Deus o dom da vida eterna em Jesus Cristo. Então essa perspectiva, essa promessa, essa expectativa de Deus também é a seu respeito, que ainda porventura não tenha se rendido aos braços de Jesus. A porta está aberta. E você que é um crente, volte para casa hoje com esta parte da oração de Paulo. Eu quero que vocês sejam corroborados com fortaleza na força da glória de Deus. Eu quero que vocês sejam corroborados pelo poder de Deus, reconhecendo que não tentem viver a vida cristã sem Deus ajudar. Dependam dele.
E nós queremos aprender da tua palavra a fazer a mesma oração de Paulo, pela igreja em geral, mas por nós mesmos, em particular, cada um de nós. Os mesmos